Há um fenômeno que Jung documentou extensivamente, que a maioria das pessoas experiencia, mas poucos entendem. Quando você alcança genuína calma interior, não paz performada, não emoção suprimida, mas autêntica centralidade diferenciada, isso frequentemente desencadeia raiva intensa em pessoas ainda operando de caos inconsciente. E isso não é porque você está fazendo algo para provocá-las. Não é porque você está sendo frio, ou retendo ou passivo-agressivo. É porque sua presença simplesmente existindo em calma, enquanto elas existem em caos, cria um confronto psicológico insuportável. Isso acontece em relacionamentos, em famílias, em ambientes de trabalho, em qualquer lugar onde consciência diferenciada encontra participação mística. Você está centrado. Elas estão desestabilizando. Você permanece firme. Elas escalam. E sua calma, sua simples recusa em se juntar a elas no caos, é experienciada não como neutralidade, mas como a provocação final. Jung passou décadas estudando por que isso acontece. Não a explicação superficial de que elas estão com ciúmes ou triggered, mas o mecanismo psicológico mais profundo operando sob a raiva. Sua calma é um espelho, e o que ela reflete de volta para elas é insuportável. Jung observou que pessoas que desenvolveram genuína calma psicológica não estão tentando ser pacíficas. Não estão performando serenidade para provar algo. Elas simplesmente completaram integração de sombra e diferenciação suficientes para que reatividade crônica não seja mais sua linha de base. Elas fizeram o trabalho de tornar o inconsciente consciente. Elas integraram o material de sombra que uma vez dirigia respostas emocionais compulsivas. Elas retiraram sua participação de dinâmicas que requerem desregulação constante para se manter. E quando você existe desse lugar, centrado, firme, psicologicamente soberano, você para de estar disponível para certos tipos de interação. Você não absorve o caos dos outros. Você não assume as projeções deles. Você não escala quando provocado. Você não se defende quando acusado. Você não explica quando mal compreendido. Não porque você está retendo essas respostas estrategicamente, mas porque todo o seu sistema psicológico se reorganizou ao redor de um centro diferente. Você existe em sua própria realidade, e essa realidade é calma. Essa calma não é a calma da supressão. Jung distinguiu claramente entre repressão, empurrar material para o inconsciente para evitar lidar com ele, e integração, tornar material inconsciente consciente e incorporá-lo ao self inteiro. Pessoas que suprimem emoção parecem calmas na superfície, mas estão realmente sentadas sobre enorme pressão. E essa pressão eventualmente explode. A calma que Jung documentou em indivíduos diferenciados é diferente. É a calma que emerge depois que você integrou o que estava evitando. Depois que você olhou para sua sombra e a reconheceu como sua. Depois que você retirou suas projeções e reclamou sua energia. Essa calma integrada é estável. Não requer manutenção constante. Não depende de condições externas permanecerem pacíficas. Você pode estar calmo no meio da tempestade de outra pessoa, porque sua calma não é reação ao caos delas. É seu estado baseline. E isso é o que a torna tão confrontadora para pessoas ainda operando de reatividade inconsciente. Porque elas precisam que você seja desestabilizado. Elas precisam que você se junte a elas no caos. Elas precisam que você reaja. E quando você não reage, quando você simplesmente permanece centrado, isso revela algo que elas têm evitado a vida inteira. Vamos ser específicos sobre o que acontece psicologicamente quando sua calma encontra o caos delas. Jung documentou isso como um tipo particular de crise de projeção. Na participação mística, a fusão inconsciente que caracteriza a maioria dos relacionamentos indiferenciados,
Todos estão constantemente regulando os estados emocionais uns dos outros. Quando você está chateado, eu fico chateado. Quando eu estou caótico, você absorve esse caos. Existimos em contágio emocional constante. O estado de cada pessoa afetando o da outra. Limites dissolvidos. Nenhum senso claro de onde a emoção de uma pessoa termina e a de outra começa. Essa fusão parece conexão. Parece empatia, como cuidado, como estar lá um para o outro. Mas Jung observou que é realmente a ausência de diferenciação. Quando você se acalma porque elas se acalmam. Quando você escala porque elas escalam. Quando seu estado emocional é determinado pelo estado emocional delas. Você não está conectado. Você está fundido. E fusão, embora possa parecer íntima, é realmente o obstáculo para relacionamento genuíno. Porque nenhuma pessoa está completamente presente. Ambas estão perdidas na participação mística. Quando você se diferencia, quando você faz o trabalho psicológico de desenvolver self genuíno separado da fusão, seu estado emocional para de ser determinado pelos estados emocionais dos outros. Você pode estar na presença de alguém que está se desestabilizando e permanecer centrado. Não porque você não se importa, não porque você está desapegado ou frio, mas porque você desenvolveu o que Jung chamou de soberania psicológica. Seu centro é seu. Não depende de manter fusão com outros. Não é contingente em todos ao seu redor estarem calmos. Existe independentemente. E a primeira vez que alguém que esteve em participação mística com você encontra sua calma diferenciada, ela experiencia isso como abandono, como traição, como você se tornando frio, distante, mudado. Porque na dinâmica antiga baseada em fusão, seu papel era absorver o caos dela e refletir de volta a regulação. Quando ela estava chateada, você ficava chateado, o que paradoxalmente a ajudava a se regular porque sua angústia provava que ela não estava sozinha na dela. Quando ela escalava, você escalava, o que validava seu estado emocional. Você era o espelho que confirmava a realidade dela. Mas agora você está calmo. Agora você permanece centrado. Agora, quando ela se desestabiliza, você não se junta a ela. E essa não participação parece, para ela, como se você tivesse parado de se importar. Como se você tivesse se tornado indiferente. Como se você estivesse a punindo com sua paz. Jung documentou que essa interpretação, que calma é igual a frieza, é projeção. Ela está experienciando sua diferenciação como abandono porque nunca conheceu conexão fora de fusão. Para ela, importar-se significava absorver. Empatia significava assumir o caos dela. Amor significava sacrificar seu centro para manter o dela. Sua calma confronta toda essa estrutura. Sem dizer uma palavra, sem explicar nada, sua simples existência em presença centrada revela que conexão não requer fusão. Que você pode se importar com alguém sem absorver o caos emocional dela. Que empatia não significa se perder. Que amor não demanda sacrifício constante de soberania. E essa revelação, esse confronto inevitável que sua calma cria, é o que desencadeia a raiva. Porque raiva, Jung observou, é o que emerge quando projeção falha. Quando ela projeta o caos dela sobre você e você não absorve. Quando ela projeta a necessidade dela de regulação sobre você e você não cumpre. Quando ela projeta a interpretação dela de que calma é igual a frieza e você simplesmente existe em calor centrado, a projeção retorna ao remetente. E subitamente ela está em proximidade com seu próprio material. O caos que ela estava externalizando sobre você. A dependência que ela estava projetando. A equação de calma com frieza que era realmente o medo dela. Esse retorno de projeção é insuportável. Porque enquanto você estava absorvendo,
Ela podia evitar seu próprio trabalho psicológico. Enquanto você estava ficando chateado quando ela estava chateada, escalando quando ela escalava, ela podia manter a ilusão de que o problema era externo, que o caos era algo acontecendo entre vocês, em vez de algo não integrado dentro dela. Mas sua calma destrói essa ilusão. Sua centralidade enquanto ela está se desestabilizando torna impossível evitar a verdade. O caos é dela. A dependência em regulação externa é dela. A incapacidade de se autoacalmar, de permanecer firme, de existir em paz, tudo dela. E em vez de enfrentar isso, em vez de fazer o trabalho difícil de integração que permitiria que ela desenvolvesse sua própria calma, ela enfurece. Ela escala ainda mais. Ela acusa você de ser frio, de não se importar, de ter mudado. Ela cria crise após crise esperando que eventualmente a intensidade seja suficiente para puxá-lo de volta à participação mística. Que se ela apenas tornar dramático o suficiente, doloroso o suficiente, caótico o suficiente, você quebrará. Você reagirá. Você se juntará a ela na desestabilização que parece conexão porque é o único tipo de relacionamento que ela conheceu. Jung documentou que essa escalada em resposta à calma é inteiramente previsível. Não é pessoal, embora pareça pessoal. Não é sobre você, embora seja direcionada a você. É o sistema inconsciente tentando todo o mecanismo possível para recriar a fusão que sua diferenciação terminou. E quanto mais centrado você permanece, mais intensas as tentativas se tornam. Porque sua calma não é apenas neutra. É um confronto constante e contínuo com tudo que ela está evitando. Deixe-me ser claro sobre como isso se parece em interação real. Você está em conversa com alguém que está chateado. Na dinâmica antiga, você teria absorvido a angústia dela, ficado angustiado você mesmo, e juntos, vocês teriam espiralado em caos compartilhado que paradoxalmente parecia intimidade. Mas agora você está diferenciado. Então você escuta. Você está presente. Você genuinamente se importa. Mas você não absorve. Você não assume o estado emocional dela como se fosse seu. Você permanece calmo. E ela sente isso imediatamente. Ela sente a ausência de fusão. E ela interpreta como ausência de cuidado. Você nem se importa, ela pode dizer. Você está apenas sentado aí calmo enquanto eu estou desmoronando. E há verdade na observação dela. Você está calmo enquanto ela está desmoronando. Mas a interpretação é projeção. Sua calma não significa que você não se importa. Significa que você se importa sem fusão. Você se importa enquanto mantém seu centro. Você se importa de uma forma que não requer que você se abandone. Mas para alguém operando de participação mística, isso é incompreensível. Importar-se sem fusão não computa. Então ela escala. Ela torna mais dramático. Ela acusa você mais intensamente. Ela cria crise maior, esperando que a magnitude da angústia dela finalmente seja suficiente para quebrar seus limites e puxá-lo de volta à absorção que parecia amor. E quando você permanece calmo através dessa escalada, quando você fica firme enquanto ela está aumentando a intensidade, a raiva emerge. Porque agora você não está apenas falhando em participar da fusão. Você está demonstrando, através da sua calma contínua, que participação no caos dela é opcional. Que é possível se importar com alguém sem ser desestabilizado por ela. Que conexão não requer contágio emocional constante. E essa demonstração, essa prova viva de que fusão não é necessária, ameaça toda a estrutura psicológica dela. Jung observou que para pessoas que organizaram sua identidade ao redor de serem capazes de desestabilizar outros, que construíram seu senso de importância em sua capacidade de criar caos emocional que outros absorvem,
Sua calma é ameaça existencial. Porque se você pode permanecer centrado enquanto ela está escalando, se você pode ficar firme enquanto ela está criando crise, se você pode existir em paz enquanto ela está em caos, o que isso diz sobre ela? O que significa que a angústia dela, a crise dela, a intensidade emocional dela não move você? Ela interpreta como evidência de que ela não importa, como prova de que você não se importa, como confirmação do medo mais profundo dela, que ela não é significante o suficiente para impactá-lo. Mas Jung reformularia isso inteiramente. Sua calma não significa que ela não importa. Significa que você importa também. Sua centralidade não é evidência da insignificância dela. É evidência da sua soberania. Sua paz não prova que você não se importa. Prova que você aprendeu a se importar sem autoabandono. Mas essa reformulação requer diferenciação que ela não desenvolveu. Requer reconhecer que relacionamento pode existir sem fusão. Que significância não significa ter o poder de desestabilizar alguém. Que importar não requer tornar outros tão caóticos quanto você é. E porque ela não fez esse trabalho psicológico, sua calma só pode registrar como rejeição, como frieza, como punição. E então ela enfurece. Ela acusa. Ela escala. Ela faz tudo possível para quebrar sua calma e puxá-lo de volta ao caos que parecia conexão. E Jung documentou que esse é o momento da verdade para a pessoa diferenciada. Porque você será tentado a explicar, a defender sua calma, a justificar sua centralidade, a provar que você se importa, você não é frio, você não mudou da forma que ela está acusando. Mas explicação para alguém operando de participação mística é participação em participação mística. No momento em que você começa a defender sua calma, você a perdeu. No momento em que você começa a explicar por que você não é frio, você está reagindo à projeção em vez de reconhecê-la. No momento em que você tenta provar que se importa da forma que ela está exigindo, ficando chateado, absorvendo o caos dela, sacrificando seu centro, você validou a estrutura dela. Você confirmou que importar-se requer fusão, que conexão demanda perda de self, que sua calma era de fato algo que você precisava explicar em vez de simplesmente seu estado natural. Jung observou que a resposta diferenciada à raiva da sua calma é simplesmente permanecer calmo. Não defensivamente. Não agressivamente. Não presunçosamente. Apenas genuinamente centrado. Você não explica que não é frio. Você não defende sua paz. Você não sacrifica sua firmeza para provar que se importa. Você simplesmente existe em sua realidade. Calmo, presente, genuinamente se importando, mas indisponível para fusão. E essa indisponibilidade, essa recusa em abandonar seu centro para manter o dela, é o que ela finalmente não pode suportar. Porque significa que ela tem que escolher. Ela pode ou fazer seu próprio trabalho psicológico para desenvolver a calma contra a qual está enfurecendo, ou ela pode ir embora. O que ela não pode mais fazer é puxá-lo de volta à participação mística. Sua diferenciação é irreversível. Sua calma é não negociável. E essa finalidade é sobre o que a raiva realmente é. Vamos explorar o que sua calma realmente revela que cria reatividade tão intensa. Jung documentou que projeção sempre revela o material de sombra não reconhecido do projetor. Quando alguém enfurece com sua calma, ela está revelando o que tornou sombra. E o que ela tornou sombra nesse caso é sua própria capacidade de centralidade, seu próprio potencial de paz, sua própria habilidade de se autorregular sem requerer caos externo. Porque aqui está o que Jung entendeu que a maioria das pessoas perde. Todos têm a capacidade de calma. Todos podem desenvolver presença centrada.
Todos têm acesso aos mecanismos psicológicos que criam soberania. Mas desenvolver essas capacidades requer trabalho de sombra. Requer olhar para as formas como você tem sido dependente de outros para regulação. As formas como você usou intensidade emocional para manter fusão. As formas como você organizou sua identidade ao redor de ser reativo em vez de responsivo. As formas como você evitou o desenvolvimento genuíno de self ao permanecer fundido com outros. Esse é trabalho difícil, trabalho doloroso, trabalho que a maioria das pessoas evita a vida inteira. E uma das formas primárias que elas o evitam é projetando seu potencial de calma sobre outros e então enfurecendo com esses outros por terem o que elas recusam desenvolver em si mesmas. Sua calma se torna a representação externalizada da capacidade não reconhecida delas. E enfurecer com você permite que elas evitem o confronto com sua própria recusa de fazer o trabalho. Jung chamou isso de dinâmica cisco e trave. Elas veem o cisco de percebida frieza na sua calma, enquanto permanecem cegas à trave de sua própria capacidade não desenvolvida de centralidade. Elas focam no que sua calma supostamente falta: calor, reatividade, participação no caos delas, enquanto evitam o que o próprio caos delas revela: dependência, indiferenciação, recusa de se autorregular. Sua calma é o cisco sobre o qual elas obsessam. O caos delas é a trave que não podem ver. E a raiva serve uma função: mantém a projeção. Enquanto elas estão focadas em sua calma como o problema, como evidência de que você é frio, você mudou, você não se importa, elas não têm que enfrentar o próprio caos delas como a questão real. Enquanto elas podem fazer sua centralidade o alvo, elas evitam o confronto com sua própria reatividade. A raiva, embora pareça ser sobre você, está realmente protegendo-as de si mesmas. Jung observou que é por isso que explicação falha. Quando você tenta explicar que não é frio, que se importa, que sua calma não significa o que elas pensam que significa, você está aceitando a estrutura de que sua calma é o problema requerendo explicação. Mas sua calma não é o problema. A raiva delas da sua calma está revelando o problema delas. A projeção de sua própria capacidade não reconhecida de paz sobre você, e a recusa delas de reclamá-la através de trabalho psicológico genuíno. A resposta diferenciada não é explicação, é reconhecimento. Você reconhece que a raiva delas não é sobre você, é sobre o que sua calma torna visível nelas. E você reconhece que não pode fazer o trabalho de sombra delas por elas. Você não pode desenvolver a capacidade delas de centralidade explicando a sua. Você não pode fazê-las ver que calma e cuidado não são opostos ao se defender contra acusações de frieza. Tudo que você pode fazer é permanecer em sua realidade. Calmo, centrado, claro, e permitir que elas façam ou não seu próprio trabalho. Essa é talvez a parte mais difícil da diferenciação. Porque significa aceitar que algumas pessoas vão interpretar sua calma como frieza, não importa o que você diga. Algumas pessoas vão experienciar sua paz como punição, não importa como você explique. Algumas pessoas vão enfurecer com sua centralidade, não importa como você demonstre que ela vem de cuidado, não de distância. E você não pode fazê-las ver diferente. Você não pode forçar consciência em alguém comprometido com projeção. Jung documentou que essa aceitação, que você não pode controlar a interpretação dos outros da sua realidade, é crucial para manter calma diferenciada. Porque se você torna sua paz contingente em outros a compreenderem, você já perdeu seu centro. Se sua calma requer validação externa, não é genuína soberania. Se você precisa que elas vejam que você não é frio antes de poder permanecer centrado, sua centralidade ainda é dependente de fusão. Calma genuína, Jung observou, existe independentemente das interpretações dos outros.
Você está centrado se elas reconhecem ou não. Você está firme se elas validam ou não. Você está em paz se elas experienciam como cuidado ou como frieza. Porque sua realidade é sua. Não é contingente na percepção delas. Não é dependente na aprovação delas. Não é negociável baseado nas acusações delas. E essa calma não contingente, essa soberania que não requer confirmação externa, é o que finalmente ou quebra a projeção delas, ou termina o relacionamento. Porque em algum ponto, elas têm que escolher. Elas podem continuar enfurecendo com sua calma enquanto você permanece centrado. Mas isso se torna exaustivo. A projeção não está aterrissando. As acusações não estão desestabilizando você. A escalada não está puxando você de volta à fusão. E eventualmente elas ou reconhecem que sua raiva está revelando o próprio trabalho delas, ou elas encontram outra pessoa que ainda está disponível para participação mística. Jung observou que algumas pessoas, quando esgotaram todas as tentativas de desestabilizar calma diferenciada, começam seu próprio trabalho de sombra. Elas começam a se perguntar: se essa pessoa pode permanecer calma enquanto estou em caos, o que isso diz sobre meu caos? Se ela pode estar centrada enquanto eu sou reativa, o que seria necessário para eu desenvolver essa centralidade? Se a paz dela não é frieza, se é realmente integração, como seria minha paz? Essas perguntas marcam o início da individuação, o início de reclamar capacidade projetada, o início de reconhecer que raiva da calma dos outros é evitação de desenvolver a própria. E quando esse reconhecimento ocorre, a raiva se transforma, torna-se luto, luto pelos anos gastos em participação mística, luto pela energia desperdiçada tentando desestabilizar outros em vez de desenvolver self. Luto pelo reconhecimento de que calma sempre esteve disponível. Você apenas recusou o trabalho requerido para desenvolvê-la. Mas essa transformação é rara. Mais comumente, Jung documentou: pessoas que não podem desestabilizar calma diferenciada simplesmente vão embora. Elas encontram novos alvos para projeção, novas pessoas ainda operando de fusão que estão disponíveis para absorver caos, novos relacionamentos onde participação mística ainda é possível, e elas repetem o padrão inteiro com outra pessoa. E a pessoa diferenciada, aquela cuja calma desencadeou toda a raiva, é deixada com uma escolha. Você pode lamentar o que nunca foi realmente possível. Você pode aceitar que algumas pessoas só vão interpretar soberania como frieza. Você pode integrar o reconhecimento de que sua calma, embora venha de genuíno cuidado e trabalho de sombra, será experienciada como rejeição por aqueles comprometidos com fusão. Ou você pode questionar sua calma, duvidar de sua diferenciação, se perguntar se talvez você seja frio, talvez você tenha mudado, talvez sua paz seja realmente punição. Jung observou que esse momento, quando a raiva da sua calma se esgotou e você está sozinho com sua centralidade, é quando diferenciação é testada. Porque diferenciação que requer validação externa não está completa. Soberania que precisa de outros para confirmá-la não é genuína. Calma que duvida de si mesma, quando outros enfurecem com ela, não foi completamente integrada. O teste é se você pode permanecer centrado em seu próprio saber. Se você pode existir em sua realidade, independentemente das interpretações dos outros. Se sua paz pode sobreviver sendo chamada de frieza. Se sua calma pode suportar sendo experienciada como punição. Se sua firmeza pode permanecer estável, quando outros insistem que é distância. Isso não é sobre se tornar duro. Não é sobre não se importar com o que outros pensam. É sobre saber o que é verdadeiro além das projeções dos outros. Você sabe que sua calma vem de integração, não de supressão. Você sabe que sua paz vem de trabalho de sombra.
não de evitação. Você sabe que sua centralidade vem de desenvolvimento genuíno de self, não de frieza. E esse saber, essa certeza interna que não requer confirmação externa, é o que Jung chamou de maturidade psicológica. Quando você pode permanecer calmo sendo acusado de frieza, centrado sendo acusado de distância, em paz sendo acusado de punição, e você pode fazer isso sem se defender, sem explicar, sem duvidar, você completou um estágio crucial de diferenciação. Você existe em sua realidade. Outros existem nas deles. E a lacuna entre essas realidades não é mais seu problema para fechar através de autoabandono. Sua calma enfurece elas porque revela o caos delas. Sua paz confronta a reatividade delas. Sua centralidade expõe a dependência delas em regulação externa. E nada disso é sua culpa, sua responsabilidade ou seu problema para consertar. Você fez seu trabalho de sombra. Você desenvolveu sua soberania. Você integrou o que elas ainda estão projetando. E a raiva delas da sua calma é simplesmente o confronto delas com sua própria recusa de fazer o mesmo trabalho. Você não pode torná-las calmas. Você não pode forçá-las a integrar. Você não pode fazer a individuação delas por elas. Tudo que você pode fazer é permanecer em sua realidade, centrado, firme, genuinamente em paz, e confiar que sua calma, embora enfureça aqueles ainda operando de caos, é exatamente como saúde psicológica genuína se parece. Jung passou sua vida documentando que o objetivo da individuação não é ser compreendido por todos. Não é ter sua realidade validada por aqueles ainda perdidos em projeção. É se tornar inteiro. Integrar sombra. Diferenciar-se de inconsciência coletiva. Desenvolver self genuíno. E às vezes, frequentemente, esse self genuíno será mal interpretado, mal compreendido, projetado por aqueles que não fizeram o mesmo trabalho. Sua calma não é frieza, é consciência. Sua paz não é punição, é integração. Sua centralidade não é distância, é diferenciação. E a raiva que outros sentem em relação a essas qualidades diz tudo sobre a sombra não reconhecida deles e nada sobre sua realidade. Permaneça calmo. Não para provar algo, não para ganhar algo, não para fazer ninguém enfurecer, mas simplesmente porque calma é seu estado genuíno depois que você fez o trabalho de se tornar inteiro. E essa integridade, essa integração, essa soberania psicológica genuína é o que Jung chamou de viver sua vida real em vez da vida que participação mística demandou. É por isso que sua calma enfurece elas. E é por isso que sua calma não é seu problema para explicar, defender ou sacrificar. É simplesmente quem você se tornou. E quem você se tornou é alguém que fez o trabalho que elas ainda estão evitando. Se essa mensagem ressoou em você, respire fundo por um momento e lembre-se de que consciência cresce quando é compartilhada. Inscreva-se para não perder o caminho quando a próxima reflexão chegar. Deixe um like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam ouvi-la, mas ainda não sabem por quê. E compartilhe seus pensamentos abaixo, porque cada comentário aqui se torna uma centelha. Uma mente desperta ajudando outra. Lembre-se, juntos avançamos além da escuridão.